Agora vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto pode proteger os consumidores e as implicações para as empresas. Eu converso com Daniel Buchatsky, que é professor e sócio da Advocacia Buchatsky, e a Moira Possolani, que é diretora do Secov São Paulo. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, nós tivemos na semana passada a aprovação da MP, que trata dessa questão da proteção dos dados, na verdade, que determina a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser uma empresa, quase uma agência, que vai cuidar disso tudo. E eu queria começar falando com a Moira. Na prática, a gente só vai ter a vigência mesmo dessa lei no começo de 2020, não é? Na verdade, essa medida provisória também postergou o início de vigência para agosto do ano que vem. Então, na verdade, é em agosto, 16 de agosto de 2020 que começa o início, quando ela começa a valer mesmo. Enfim, até lá a gente tem um tempo ainda para que as empresas se adequem a todos os ditames legais, porque tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para pensar, para que se possa cumprir toda essa regulação estabelecida. Agora, Daniel, isso não quer dizer também que as empresas não precisem agora tomar cuidado com essa questão dos dados? E lembrando até para os nossos telespectadores poderem acompanhar que a questão de dados são os dados desde que quando você faz uma compra, utiliza um aplicativo, que aí você tem um contato maior pelas redes, como quando você faz uma compra física e você dá o seu celular, o seu e-mail, tudo isso são dados pessoais, né? Exatamente. A lei, ela fala que são dados pessoais, basicamente tudo que o consumidor entregar para essas empresas. E também não precisa ser somente o consumidor numa relação de consumo, né? Pode ser qualquer cliente que entregue alguma informação para a empresa, empregados que entreguem informações para os empregadores. Todos esses dados devem ser tratados de uma forma muito clara, precisa, protegendo que não haja vazamento, protegendo que se eu quiser alterar meu dado, eu tenha acesso a essa alteração de dado com tranquilidade. E como você mesmo falou, as empresas precisam começar a se adequar hoje, né? Porque senão não vai dar tempo. Porque a gente percebe que, inclusive, as grandes redes no exterior já tiveram problemas, né? O Facebook, Google, Twitter já tiveram vazamentos de dados, assim, de uma forma maciça, enfrentam processos. Então, é um bom exemplo que mesmo quem tem uma alta tecnologia está exposto. Exato. Inclusive, se espera dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela faça uma modulação dos efeitos dessa legislação, porque essas empresas que têm como negócio comercializar dados, trabalhar com estes dados de uma maneira diferente, elas têm que ter uma responsabilidade maior, inclusive, em relação a isso. Então, você pega um Google ou qualquer desses provedores, né, eles têm uma responsabilidade maior, se espera isso. Enquanto as pequenas empresas não têm recursos nem condições suficientes para trabalhar nesse mesmo patamar. Então, se espera dessa autoridade nacional que ela faça esse dimensionamento em termos de exigências e do que cada um tem que oferecer e como é que essas coisas têm que trabalhar. Mas, enfim, de uma maneira ou de outra, os dados merecem um tratamento individualizado, com muito cuidado. A empresa precisa saber do início ao fim, desde que ela tenha acesso, seja no mundo digital ou no mundo físico, de como é que ela lida com isso e como é que ela guarda e como é que ela descarta esses dados do começo ao fim do seu processo. E precisa ter cuidado com os funcionários, inclusive, que vão estar lidando, né? Porque não é uma questão só da gestão da empresa. Você tem as pessoas que trabalham lá e vão lidar com esses dados. Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que qualquer empresa deveria fazer a partir de hoje fazer cláusulas de confidencialidade nos contratos de trabalho, cláusulas de confidencialidade nos contratos com fornecedores e terceiros de uma forma geral, visando, entre outras coisas, o resguardo de dados, né? Sem dúvida. É porque o consumidor ele fica na confiança. Quando você usa um aplicativo, por exemplo, você faz uma compra, você entrega todos os seus dados. Você dá o seu endereço, você dá os números do seu documento, o número do cartão de crédito, código de segurança, você se expõe totalmente, confiando que do outro lado vai haver a segurança necessária, né? Além dos dados que nós mesmos oferecemos, a verdade é que os nossos dispositivos móveis, que hoje a gente carrega para todos os lugares, nossos computadores de bordo, né, que estão hoje no celular, além deles nos
oferecerem maravilhas em termos de serviços, é bem verdade, eles são, eu diria, um reflexo da nossa personalidade, porque eles dizem muito sobre a gente, né? Qual o meio social que você vive, como é que você costuma se comportar, qual que é o seu padrão de consumo, como é que você consome as coisas, enfim. E isso tudo merece proteção, isso tudo tem que ser atendido e as empresas têm que lidar com isso em todos os momentos e ter regras, políticas de privacidade para isso, e isso muito bem tratado dentro da empresa como um todo, seja, como o Daniel falou, com os funcionários, com os próprios clientes, com fornecedores, com terceirizados, toda a estrutura empresarial merece ser pensada. Agora, Daniel, a gente tem um cruzamento de informações também, utilizando esses dados, que a gente, quando faz uma determinada pesquisa, você percebe depois que você começa a receber e-mails referentes a isso, você recebe pelas redes sociais também mensagens publicitárias em relação a isso, quando você faz uma busca, por exemplo, de um local para você viajar. Então, você tem esse cruzamento de informações e venda e repasse de dados, né? Sim, e isso é um grande problema, porque os dados são um ativo, né? E esses ativos eles são trocados entre as empresas e o consumidor nem sabe. Pela lei, ele vai ter que saber, ou ele vai ter o direito de saber exatamente como é que é o dado dele. E também tem um detalhe que é muito importante, muito pouco respeitado, é que a princípio a gente não deveria ter esse rastreamento dos nossos dados dessa forma, porque é uma invasão da nossa privacidade. Então, se a gente coloca lá no Google Fortaleza e de repente começa a receber propaganda de passagem aérea de Fortaleza, e necessariamente a gente quer ir para Fortaleza, isso não deveria acontecer. Acontece porque a gente em algum momento clicou eu aceito nos termos de uso, mas a gente não tinha a informação clara e precisa, né, de que quando a gente apertava o eu aceito no termo de uso, era isso que ia acontecer. Como é que o consumidor se protege? Então, um dos requisitos dessa lei agora, primeiro, é além dos termos de uso, mas fato é que poucas pessoas leem. Mas uma das exigências é que a autorização para que essa empresa utilize meu dado para captação e tratamento destes dados, que eu tenho que dar, eu, titular dos dados pessoais, deve vir em uma cláusula em destaque nesses termos de uso. Então, é importante prestar atenção tanto nos termos de uso quanto na política de privacidade que normalmente o acompanham. Esses termos também vão ter que dizer sobre como esse dado será utilizado, para que ele será utilizado. Tem que constar especificamente. Tem que ser específico em relação a isso. Se ele for genérico, não vale, é nulo. Ou seja, não vale o consentimento que eu dei para utilizar o dado. A verdade é que muitas das vezes nós remuneramos um serviço de aplicativo ou alguma coisa digital fornecendo dados, né? Nós mesmos concordamos com isso. Então, o que essa lei lida são com 3 coisas importantes e que ela sopesa e que são fundamentos dela, que é os direitos da personalidade, né, da pessoa, inclusive da autodeterminação e da liberdade de eu poder dar os dados para obter um serviço, como assim, oferecer meus dados em remuneração a um determinado serviço, a própria livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e também o uso público destes dados, porque tem momentos que, em prol do bem comum, então políticas de saúde, para evitar crimes, para algumas questões, também se permite a utilização desses dados, ainda que sem o consentimento, por exemplo, prevenção à fraude, fins jornalísticos, acadêmicos, é outra exceção, justamente porque se visa um bem comum que também tem que ser atendido. Então, tem que olhar essas 3 vertentes, o desenvolvimento econômico, que é livre iniciativa, a autodeterminação e os direitos da personalidade e esse interesse coletivo. A lei tenta sopesar essas 3 coisas principais para estabelecer aí uma política de proteção. Agora, Daniel, do ponto de vista da pessoa, do usuário que fornece os dados, qual o tipo de proteção que ela deve buscar? É ler só as recomendações, mas tem alguma outra blindagem possível? Olha, eu acho que tem alguns canais que ela pode consultar. Então, por exemplo, ela pode ver no Reclame Aqui, que eu acho que é um site, né, que você pode pesquisar como é que os outros sites utilizam seus dados. Ela pode também, naturalmente, utilizar ela mesma com meios de petição ou de requerimentos. Olha, eu gostaria que alterasse esse dado, eu gostaria que tirasse esse dado, não consentir com esse dado. E,
infelizmente ou felizmente, ler os termos de uso, realmente. É porque a gente sabe que a gente é refém do termo de uso. Todo mundo quer usar o RAP. Ou você usa o RAP, ou você assina o termo de uso do RAP. Então, assim, você fica um pouco refém. Então, você teria que, na verdade, e até a lei fala sobre isso, da própria associação civil conseguir entrar com ações judiciais ou se manifestar, e aí talvez até para essa autoridade nacional, de regular e fiscalizar. E as empresas têm de levar muito a sério, porque vai ter multa também, multa. e a multa não é brincadeira, né? Uma coisa interessante que a lei previu foi a possibilidade de se criar um manual de boas práticas, porque isso é tudo muito novo, né? Então, vai se fazer necessário um manual de boas práticas no sentido de dizer como é que eu uso esses dados, até onde é possível, como é que tem que constar nesses termos de uso, como é esta cláusula, até que ponto eu posso, o que seria usar para determinada finalidade, qual é o limite, né? Porque eu tenho que usar só para aquilo que é necessário, a lei fala isso, que eu uso os dados até o limite do necessário. O que é esse necessário para minha determinada atividade? Então, isso tudo eu acho que vem agora com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certamente mais essas outras entidades de classe que podem contribuir com isso. Esse manual de boas práticas que está previsto, de certo, seria uma grande solução, já uma pauta necessária para um momento atual, até para as empresas saberem o que fazer para se preparar. Agora, a expectativa é como essa autoridade vai funcionar, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é quase uma agência reguladora, fiscalizatória, né? Mas depende do governo agora. Sim, agora depende do governo nomear e fazê-la funcionar, né? E é ela que vai falar também das multas, né? E advertências que quem não cumprir a lei vai receber. Pode chegar a 2% do faturamento da empresa? 2% do faturamento da empresa, no máximo de 50 milhões. Por ato. Por ato. Ou seja, se você no mesmo dia fizer 2 atos de vazamento de dados, você pode estar no mesmo dia devendo 100 milhões de reais. Você pode quebrar. Você pode literalmente quebrar. Por causa disso. O que a gente tem é na Europa, o Google na França já recebeu uma multa de 50 milhões de euros. Ele está lá discutindo isso na Europa. Então, é algo mundial, né? Todo mundo, todos os países do mundo estão atentos a vazamento de dados e a multas para coibir e as empresas pensarem 2 vezes antes de se adequar com códigos de conduta, né, compliance digital, ou não se adequar. Daí é a recomendação de as empresas começarem a lidar com isso desde agora, porque às vezes a pessoa pensa que é uma brincadeira, né? Que é uma coisa simples. Olha, eu tenho o celular, o e-mail, os dados aqui dos clientes, é uma ficha própria e pronto. Sim. Não é isso, né? Não é isso. Assim, primeiro, é uma vantagem competitiva muito grande para a empresa começar a fazer isso já, porque isso vai ser visto com muito bons olhos. A questão do compliance hoje, da ética, no lidar com a empresa, é um diferencial em termos competitivos, principalmente fora do país. As empresas que estiverem primeiramente habilitadas vão ser as primeiras que vão poder celebrar negócios e ter a participação de empresas com sede no exterior. Então, eu acho isso de fato um potencial. Sim. E outra oportunidade que se faz nessa lição de casa, de começar agora, de olhar mesmo para dentro, arrumar a casa em termos de dados, e isso é um diferencial incrível, porque além de ser um ativo, uma coisa muito relevante, você acaba prevenindo uma série de riscos e de eventuais responsabilidades que possam advir desse mau uso desses dados, né? E assim, é uma mudança cultural, é super complexo de fazer, então tem que de fato começar agora, porque não dá para fazer isso em 1 mês, 2 meses, não dá para esperar virar o ano para começar isso no ano que vem. E vai ter que ter todo um esquema de proteção, porque muitas vezes a pessoa não tem nem formação para se proteger de determinados acessos que ela faz, de sites, de uma série de coisas, e ter problemas, né? Eu queria até citar, antes da gente encerrar aqui, eu acho que o exemplo de falta de cuidado com dados foi o que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, com os procuradores, que eles não tinham proteção no aparelho celular. Então, é exemplo de que você não pode se descuidar de fato. Sim, é verdade. E alguns engenheiros falam que o momento, não sabe se só quando que terá o vazamento de dados, porque em algum momento vai ter. Né?
E você tem que estar preparado, tem que estar preparado para crise. isso, para a crise, Pra exatamente, crise. para gerenciar essa crise. Porque nós já tivemos, inclusive, vários casos de hackers que roubam os dados das empresas também. Sim. Que invadem porque ela não está blindada contra isso. Tem gente que sequestra dados das empresas, a empresa fica inteira sem funcionar por um período até pagar o resgate. Então, assim, é uma coisa muito séria, de fato, assim. E o que se faz com esses dados? Porque se eles sequestram, teoricamente eles tiveram acesso, né? Então, assim, como é que eles vão utilizar? Aí você percebe, e assim, uma das hipóteses de utilização dos dados que a lei permite é a prevenção à fraude, porque a questão de fraude é, de fato, muito complexa em relação a isso. Bom, vamos fechando por aqui a nossa conversa com a Moira Bossolani, que é diretora do Secov São Paulo, e o Daniel Buchatsky, que é advogado, professor, sócio da Advocacia Buchatsky. Muito obrigada aos dois. Muito Obrigada, obrigado. foi um prazer. Obrigada pelo Foi convite. muito gostoso. Obrigado. Boa noite.